Seja bem-vindo ao canal Histórias da Bíblia, onde mergulhamos nas narrativas antigas e atemporais que moldaram culturas, inspiraram gerações e continuam a nos desafiar e emocionar até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante através dos relatos bíblicos, onde encontraremos personagens extraordinários, dilemas humanos universais e mensagens de esperança, fé e redenção. Deixe-se envolver pela magia das antigas escrituras e pela sabedoria eterna contida em cada história. Estamos animados para compartilhar essa aventura histórica e espiritual com você. Bem-vindo ao Histórias da Bíblia. Nos anais da história cristã, poucos nomes ecoam tão profundamente quanto o de Judas Iscariotes. Este apóstolo, que compartilhou dos ensinamentos e milagres de Jesus Cristo, ficou imortalizado não pela sua devoção, mas pela sua traição. Sua figura complexa e controversa tem sido alvo de especulações, debates teológicos e reflexões morais ao longo dos séculos. Nesta narrativa, embarcaremos em uma jornada para desvendar os mistérios que cercam a vida de Judas Iscariotes, desde suas origens obscuras até os eventos fatídicos que o levaram a se tornar sinônimo de traição e remorso. Através da análise de relatos bíblicos, tradições históricas e interpretações contemporâneas, procuraremos lançar luz sobre uma das figuras mais enigmáticas e controversas da história da humanidade. A história de Judas Iscariotes é envolta em mistérios e controvérsias, e muitos detalhes de sua vida permanecem obscuros. No entanto, é possível traçar algumas informações e conjecturas sobre sua vida antes de se tornar um dos discípulos de Jesus. Judas era provavelmente um judeu comum da época, com uma vida marcada por desafios e dificuldades comuns aos habitantes da Judéia do primeiro século. Sua família, sua infância e sua formação religiosa são aspectos que permanecem pouco documentados, deixando espaço para especulações e interpretações. A escolha de Judas por parte de Jesus para ser um de seus 12 discípulos indica que ele provavelmente possuía qualidades que o tornavam adequado para o papel. Talvez Judas fosse um homem de confiança, habilidoso em questões financeiras ou simplesmente alguém que se destacava entre os demais seguidores de Jesus. Como discípulo de Jesus, Judas provavelmente testemunhou e participou de muitos dos milagres e ensinamentos do Mestre. Ele compartilhou da convivência próxima com Jesus e os outros discípulos, experienciando os altos e baixos do ministério itinerante ao lado deles. No entanto, apesar de sua proximidade com Jesus, Judas parece ter tido motivos ocultos e conflitos internos que o levaram à sua traição. O Evangelho de João sugere que Judas era ganancioso e tinha tendências desonestas, sendo responsável pela administração dos recursos financeiros do grupo. A traição de Judas é um ponto de virada crucial na história do cristianismo, pois desencadeia uma série de eventos que culminam na crucificação e ressurreição de Jesus. A escolha de trair seu mestre e amigo por 30 moedas de prata revela um aspecto sombrio e complexo da natureza humana, envolvendo questões de ganância, traição e livre-arbítrio. Após a traição, Judas experimenta remorso e culpa pelo que fez, buscando devolver o dinheiro e confessar seu erro. No entanto, suas tentativas de redenção são rejeitadas pelas autoridades religiosas, que o consideram responsável pela morte de Jesus. A morte de Judas por enforcamento é uma cena trágica e comovente, que levanta questões sobre o significado de sua escolha e o destino de sua alma. Algumas interpretações teológicas sugerem que Judas está condenado à perdição eterna, enquanto outras defendem a possibilidade de redenção mesmo para aquele que traiu o Filho de Deus. Ao longo dos séculos, a figura de Judas tem sido objeto de intensos debates teológicos, artísticos e literários, inspirando uma ampla gama de interpretações e representações. Ele é frequentemente retratado como um vilão trágico, cuja traição lançou uma sombra sobre a história da humanidade, mas também como um símbolo da fragilidade humana e da necessidade de perdão e redenção. A história de Judas continua a fascinar e provocar reflexões sobre questões fundamentais da condição humana, como o livre-arbítrio, a moralidade e o significado do sacrifício. Sua vida e escolhas servem como um lembrete poderoso das complexidades e contradições da natureza humana, desafiando-nos a buscar uma compreensão mais profunda do mistério do mal e do perdão. À beira do abismo, Judas Iscariotes se viu imerso em uma tormenta de remorso e desespero. O peso de sua traição, como uma corrente de ferro, o arrastava para o fundo do desespero. Mas no instante em que o mundo parecia desabar sobre ele, uma luz tênue perfurou a escuridão da sua alma atribulada. Erguendo os olhos, Judas avistou uma figura à distância.
Uma figura de amor e perdão, cujo olhar transcendia as profundezas do seu tormento. Era Jesus Cristo, o mestre que ele havia traído. Com passos vacilantes, Judas se aproximou, sentindo o peso do seu erro esmagá-lo. Em silêncio, Jesus estendeu a mão, um gesto de perdão que transcendeu todas as palavras. E naquele momento de encontro entre traidor e traído, o peso do pecado que aprisionava Judas se desfez como neblina ao sol da manhã. O amor de Cristo o envolveu como um manto de misericórdia, dissipando as sombras da culpa e do remorso. Com lágrimas nos olhos e um coração transbordando de arrependimento, Judas se lançou aos pés de Jesus, entregando-se totalmente à sua graça redentora. E naquele instante de rendição, a história de Judas Iscariotes se converteu em um testemunho comovente do poder transformador do amor divino. Nas décadas que se seguiram, o nome de Judas foi lembrado não apenas como o traidor de Cristo, mas como um exemplo vivo da misericórdia e do perdão divinos. Sua história, marcada pela queda e pela redenção, ecoou através dos séculos como um lembrete poderoso da capacidade do amor de vencer até mesmo as trevas mais profundas. E assim, envolto na luz da graça divina, Judas Iscariotes encontrou paz. Seu nome, uma vez sinônimo de traição e remorso, foi agora eternizado como um símbolo da infinita misericórdia de Deus, que alcança até mesmo os corações mais perdidos e arrependidos.